estudantes do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Educação Física. Eu, a professora Vanessa, e o intérprete Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? E antes da gente começar, o aviso nosso com relação à presença, para você se organizar, verificar na sua escola como que é a organização deles para responder a chamada, seja no CLES ou atividade impressa. Então, verifique lá na sua escola qual que é a melhor maneira. A aula de hoje, a gente continua com atletismo, a nossa última aula de atletismo, a gente vai falar sobre os saltos, aula número 32. Os objetivos da aula de hoje, que você conheça alguns aspectos históricos, perceba e identifique as diferenças entre as provas e conheça algumas curiosidades e regras. Vocês descobriram quem que era aquele atleta que eu deixei a aula passada? Então, esse atleta ele é o Darlan Romani, ele é um atleta de arremesso de peso, ele nasceu em Concórdia, em Santa Catarina, e ele é recordista sul-americano. E ele é o 5º colocado nas Olimpíadas do Rio. É a melhor colocação que a gente tem no arremesso de peso. E ele foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e a nossa esperança para Tóquio em 2021. Boa sorte para o atleta. Retomando, então. A gente falou sobre os arremessos e lançamentos, falamos sobre todos eles. Arremesso de peso, lançamento de dardo, de disco e de martelo. Definição, hoje a gente vai falar dos saltos, então a gente começa com a definição do que é salto. Em salto é ação ou resultado de saltar. E aqui está um atleta realizando um salto. As provas de salto elas podem ser de duas maneiras, verticais ou horizontais. Nas verticais a gente tem em altura e com vara, e na horizontal a gente tem a distância e o triplo. O salto em altura, vamos começar com ele, tá? A modalidade é uma modalidade onde o objetivo é superar uma barra horizontal colocada a uma determinada altura. Essa barra a gente chama de sarrafo. E aqui está a imagem para vocês verificarem o salto em altura. A história. O primeiro evento foi na Escócia no século XIX. E ele se tornou olímpico em Atenas, 1896, para os homens, e Amsterdã, 1928, para as mulheres. Até 1968, eram utilizados outros tipos de saltos. Um deles era o tesoura, em que o atleta vinha correndo e saltava com as duas pernas, fazendo um movimento de tesoura no ar. O outro é que esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o tesoura. Perdão, esse é o ventral, que ele vem correndo e vira o ventre para o sarrafo, ó. Esse é o outro tipo. E, após 1968, um camarada chamado Dick Forsby, ele fez um salto, ele inventou um salto, que o atleta ele vinha correndo e saltava de costas. Geralmente, o nome do salto ele leva o nome da pessoa que inventou. E é esse salto aqui. Ele vem correndo, está na imagem, vira de costas e passa de costas o sarrafo. Ele é mais utilizado hoje porque ele consegue marcas melhores. Os recordes do salto em altura. Tem o recorde feminino, que é dessa búlgara, Stefka Kostadinova, com 2,09 metros, e do masculino cubano, Javier Sotomayor, com 2,45 metros. A gente vai falar depois sobre essa marca. A área do salto em altura, a gente chama de saltômetro. É uma barra horizontal, como eu falei para vocês, o sarrafo, que tem 4 metros, tá? O comprimento dele é 4 metros, ele é apoiado em 2 traves. E a corrida mínima é de 20 metros. A área da queda é um colchão. Está aqui a imagem, dá para vocês verem bem nas duas imagens. O sarrafo, que é a barra, as 2 traves e o colchão. A técnica do salto em altura é uma técnica padronizada, hoje em dia ela já é padronizada. Então, é uma corrida em trajetória curva, impulso, um movimento giratório e passagem pelo sarrafo com a barriga virada para cima, que é aquele salto que a gente comentou ali anteriormente. Vamos ver a imagem como que é esse salto hoje, ó. Se derrubar o sarrafo, obviamente que o salto ele é invalidado. Mais um na prática. Esse atleta, ele saltou 2,43, é a segunda, lembra que o recorde é 2,45, essa é a segunda marca, é a melhor marca de todos os tempos, é dele. Por que eu trouxe essa imagem, esse atleta? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente mensurar o que são esses 2,43 metros. Aqui está como que foi o movimento dele completo,
E o que eu quero mostrar para vocês de interessante é isso aqui. Se ele estivesse saltando próximo a uma tabela de basquete, ele chegaria ali, como está mostrando na imagem. Ele saltou essa altura. Vocês já imaginaram vocês saltando nessa altura? O dia que vocês chegarem embaixo de uma tabela, olhem lá e tentem pensar, imaginar isso. Mesma coisa se ele estivesse no jogo de futebol. Ele saltaria uma trave de futebol facilmente, ainda com um pouco de folga. Sem ajuda de implemento nenhum. Mais uma amostra que o ser humano ele é sensacional mesmo. E o primeiro exercício. No atletismo, nós sabemos que existem modalidades de saltos. Quantos tipos existem? A gente falou que são horizontais e verticais. Letra A, 1, 2, B, 2, C, 3 e D, 4. Quero ver se você consegue responder essa. Vamos ver a resposta correta? Letra D, 4. Agora a gente vai falar sobre o salto com vara. É uma modalidade em que utiliza uma vara longa e flexível, onde o objetivo é alcançar a maior altura e passar por cima da barra ou do sarrafo. Aqui uma imagem do atleta fazendo o salto, que é o Thiago, inclusive. Thiago Braz. A história do salto com vara. Existem competições datadas desde a Grécia Antiga. E as varas também elas eram utilizadas para ultrapassar obstáculos naturais. Às vezes passava um rio, um riacho ali, as pessoas utilizavam a vara para fazer essa ultrapassagem, né? Inicialmente as varas elas eram de bambu. Ele é olímpico desde Atenas em 1896 e para os homens, né, em 1896, e para as mulheres só em Sydney em 2000 que foi utilizado o feminino. Essa imagem é uma imagem de como era o salto salto com vara antigamente. O que é interessante dessa imagem? Até o Thiago Braz, ele tem uma reportagem que ele fala sobre isso. As pessoas saltavam, vocês vão ver a altura que eles saltam depois, e eles caíam na areia, não tinha colchão para eles caírem. Então, os atletas eram muito corajosos, que eles caíam direto nessa areia. E, às vezes, caíam e machucavam, né? Mas é uma informação interessante, trouxe a imagem para vocês verem. Não tem colchão, ó, ele cai na areia aqui. Os recordes do salto com vara. O recorde feminino é da Yelena Zimbayeva, com 5,06 metros, e do masculino é do Armand Duplantis, que esse recorde dele é de 6,18, e eu coloquei o I porque ele é indoor. Esse recorde ele foi feito num campeonato indoor, não foi feito em pista aberta. E foi esse ano. O recorde já era dele, ele conseguiu bater o próprio recorde. Sensacional esse atleta. O material. As varas elas são feitas de fiberglass, que é um plástico com reforço de fibra de vidro, e fibra de carbono também. Aqui está a imagem de algumas varas. A área do salto com vara, ela tem que ter no mínimo 45 metros para a corrida, a barra, o sarrafo, é de 4,5 metros, e tem uma caixa de metal ou de madeira para ele apoiar a vara. Vou colocar a imagem e explicar na imagem que fica mais fácil. Ele vem correndo aqui, ó, aqui é onde ele chega depois da corrida. Ele vem correndo e nesse quadradinho aqui, ele encaixa a vara, né, que ela é uma espécie de anteparo que segura para que a vara consiga ficar paradinha e ele faça o salto. A técnica, então, tem algumas etapas. Corrida de aproximação, impulsão,
transposição ou repulsão e a queda. Aí a imagem para vocês verem, inclusive é o salto recordista de 6,18. Vamos verificar na imagem, aí ele já tinha ganhado. Está fazendo uma graça ali, mas ele pode, né? Ó, vamos lá. Isso aí. Só alegria daí. E aqui, como que seria ter uma imagem, uma câmera presa ali na vara, para vocês verem como que funciona essa corrida, encaixe e salto. Legal, né? Se derrubar o sarrafo também é invalidado o salto. Mais um na prática, esse é o francês, que duelou com o Thiago Braz na final das Olimpíadas, realizando o salto perfeito. Mais uma vez lá. Muito legal. E vamos para o segundo exercício. No início das competições de salto com varas, as varas eram feitas de qual material? Letra A, madeira, B, ferro, C, fibra de carbono ou D, fiberglass. Logo voltamos com a resposta. Vamos ver a resposta correta? Letra A, de madeira. O salto em distância é uma modalidade onde o objetivo é saltar o mais longe possível a partir de um ponto pré-determinado, que no caso é uma linha. A história do salto em distância é presente nos Jogos Olímpicos, desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que foi em Atenas, 1896 para os homens e para as mulheres em 1948. Aqui a imagem do atleta brasileiro, nosso João do Pulo, que conseguiu 2 bronzes nessa categoria, nessa modalidade. Falar sobre os recordes do salto em distância. O feminino é da atleta da União Soviética, Galina Shistayakova, com 7,52, e o masculino é do Michael Powell, com 8,95 metros. Também uma marca bem expressiva. Salto em distância, a área, são 40 metros de pista de impulso para ele vir correndo e no mínimo 10 metros de caixa de areia. Então, vocês viram agora no slide passado que eles estão quase chegando perto desses 10, logo eles vão ter que aumentar essa marca aí. E 2,75 metros de largura para efetuar a corrida. Então, essa é uma pista. Essa aqui nessa imagem, o azul é a parte onde ele corre, e aqui é a caixa de areia, mesma coisa lá, só trocam as cores. A técnica do salto em distância. Tem a corrida de aproximação, impulsão e o voo. E a queda, obviamente. Então, corrida de aproximação, impulsão e voo. O que é legal da gente saber disso? Vocês podem ver que ele dá 2 passadas, 1 a 2 passadas no ar, quando ele faz o salto. Ó, saltou, é como se ele corresse no ar mesmo. Para que isso? Para que ele atinja um lugar mais, a quantidade maior de metragem. E aqui, um movimento fotografado, né? Uma máquina especial para fotografar o movimento do salto em distância. E na prática, o atleta vem correndo, saltou e a queda. Terceiro exercício. Quais são as 4 fases do salto em distância? Letra A, impulsão, voo, queda e chegada.
Letra B, corrida, salto com o pé esquerdo, salto com o pé direito e queda. Letra C, corrida de aproximação, impulsão, voo e queda. Ou letra D, corrida de aproximação, salto, giro e barriga para cima. Deixo para vocês o slide para vocês responderem e já voltamos com a resposta correta. Vamos ver a resposta correta? É a letra C, corrida de aproximação, impulsão, voo e a queda. E agora o último salto que a gente vai falar hoje é o salto triplo. É a combinação, o próprio nome diz, é a combinação de 3 saltos consecutivos que terminam com a queda em uma caixa de areia. Aqui um atleta americano de salto triplo. A história. Então, na história tem menções de saltos de 15 metros. Como a gente já viu, o salto em distância, né, eles não chegam nem a 10 metros, recorde mundial. Então, como mencionavam 15 metros, levava a se acreditar que era mais de um salto. Então, aí a gente já pode ter uma ideia de como que surgiu o salto triplo. Ele é olímpico desde Atenas, em 1896, para os homens, e em Atlanta, em 1996, bem recente. E ele não tinha corrida também, ele saía da inércia. Então, daqui, dava 3 saltos e caía na areia. O Brasil, até retomando aqui um pouquinho, o João do Pulo, ele participava dos dois, tanto do salto triplo como do salto em distância. E ele foi, eu até comentei naqueles slides que ele foi bronze, 2 vezes bronze, mas ele foi duas vezes bronze no salto triplo. E a gente tem também o Ademar Ferreira, que foi bicampeão, né? Ele foi bicampeão com o salto triplo. Um atleta bem humilde, tem uma história bem legal dele, que perguntaram para ele por que ele fazia salto triplo, porque ele se tornou aquilo. E ele falou que viu o nome, alguém viu um nome escrito atleta. Ele falou, nossa, atleta, ele gostou do nome atleta e falou, eu quero ser isso aí. E ele é para nós um exemplo de um atleta que trouxe marcas históricas também. Os recordes do salto triplo, com a ucraniana Inessa Kravets, com 15,50 metros, e o atleta do Reino Unido, Jonathan Edwards, com 18,29. Eu quero falar sobre esse 18,29. 18,29, vamos mensurar de novo. 18,29 é como se você chegasse numa quadra de vôlei e vocês dessem 3 saltos. Vocês saem da linha do saque do vôlei e vocês têm que, nesses 3 saltos, chegar no final do saque adversário. Então, esses 18,29 metros é uma pessoa saltando com dando 3 pulos, né? E saindo da ponta da quadra de vôlei e chegando lá no final com folga, porque a quadra de vôlei ela tem 18 metros. Bem legal para a gente pensar, o dia que vocês forem verem uma quadra de vôlei também, pense nisso. Vê se vocês conseguem. Chegar na metade já está bom, é difícil da gente chegar na metade, imagina passar. A área do salto triplo tem uma largura de 1,22, o comprimento mínimo é de 40 metros para a corrida. A técnica, corrida de aproximação, o salto rope, que é o voo e a queda, o salto step e o salto jump. Então, a gente chama de 3 saltos, né? O rope, o step e o jump. Vou mostrar a imagem para vocês aqui. Ó, rope, step e o jump. E a queda. Aqui mais uma imagem de como funciona essa técnica do salto triplo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês que é bem importante é o salto triplo, ele vai sempre ser a mesma perna que inicia no segundo salto e no terceiro.
vou dizer aqui na imagem, fica mais fácil também. Então, ele vem correndo, ele vai saltar, ó, esquerda, esquerda, direita. E também pode ser o inverso, direita, direita, esquerda. Importante que entre um salto e o outro ele não pode encostar o pé no chão. Foi isso que, inclusive, invalidou 3 saltos do João do Pulo, que não deixou ele ganhar o ouro lá atrás, lá na história, na parte da história. Disseram que ele encostou o pé no chão. E também tem a questão de queimar. Tem uma linha em que o atleta ele pode pisar nessa linha, mas ele não pode ultrapassar essa linha. Ultrapassou, o salto também vai ser invalidado. Na prática aqui, vendo de frente, como que funciona o salto triplo. Lá a gente viu esquerda, agora vamos ver a direita. Ó. Direita, direita, esquerda e queda. Fase de voo e queda. O salto triplo é dividido em 4 fases. Qual fase que antecede essa aqui dessa imagem? Qual fase que vem antes? Letra A, corrida de aproximação. Letra B, o salto rope, que é o voo e a queda. C, o salto step ou parada. Ou D, o salto jump. Quero ver se vocês conseguem responder essa, que está bem fácil. Já voltamos. Vamos lá ver a resposta correta. Então, é a letra D, o salto jump, que é o último, é antes dele chegar lá na caixa de areia. Então, resposta certa, letra D. A gente falou bastante sobre o atletismo e, como as nossas aulas são curtas, não deu tempo de falar muito sobre o atletismo paralímpico, mas eu vou deixar para que vocês pesquisem que o atletismo por si só, ele já é uma superação. Nós falamos sobre marcas aqui que são marcas que, nossa, a gente não imagina, é inimaginável às vezes para o ser humano conseguir. E aqui, além disso, eles têm a questão da deficiência e das suas limitações. E eles conseguem passar tudo isso e ainda conseguir marcas bem expressivas. Então, eu deixo para vocês pesquisarem sobre o atletismo paralímpico, tem muita prova legal, muita prova bacana para vocês aprenderem e tentarem conhecerem um pouquinho mais sobre o atletismo paralímpico, que é tão importante para nós, e também temos muitos atletas que se destacam no atletismo paralímpico. Para finalizar nossa aula, deixo a imagem desse atleta brasileiro também. Não vou dar dica, tá fácil, né? Visual. E eu quero saber quem é ele. Na próxima aula a gente vem com a resposta. Muito obrigada, alunos, professores também que assistem às aulas. Obrigada, Tiago. Se cuidem e a gente se vê logo. Tchau, tchau.